É o tempero cearense do humor aí, né, do Exato, exato. Assim, muito bom. é o que vai fazer a minha diferença, né? Senão eu vou ser ali, aquele articulista chato que acha que que é dono da opinião do Brasil inteiro. Isso não me interessa. Chico, a gente vai mudar de assunto, falar agora um pouquinho de política, né? Estamos em 2026. A gente vive um cenário inegavelmente de polarização na política, né? Já há alguns anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios, como você enxerga, quais vão ser os principais desafios da imprensa para cobrir esse período de eleições que a gente se aproxima, para informar. Boa, boa, não, ótima pergunta. Eu acho que continua sendo o desafio de 2018, de 2022. Para completar, não mudou, nem os candidatos mudaram. É o filho do mesmo candidato de sempre, da extrema-direita, e o Lula do outro lado. Então, até os candidatos são a mesma história, a mesma coisa. E os debates vão ser muito parecidos, né? Porque os lados são muito bem definidos. Aí quem tiver juízo e um pouco de consciência e capacidade de ver o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, 15, 20, vai ter mais clareza para definir as coisas. Assim, o debate vai ser mais acirrado do que nunca, mas ele não vai deixar de ser uma repetição do que a gente viveu nas últimas eleições. Eu creio que vai ser mais violento ainda, mas o teor é o mesmo. O teor é um lado que é negacionista contra a ciência, contra a informação, contra o crescimento do Nordeste, contra o estudo, contra a universidade, e outro lado que tenta, pelo menos no que está dentro do alcance, lutar por educação, lutar por ciência, por desenvolvimento do Nordeste. Eu acho que os lados são muito bem definidos. Quem tem juízo vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Chico, falando em eleições, pós-eleições, na verdade, ali, né, você viveu muito bem aquela era Collor, você cobriu Sim. muito bem, e um dos episódios mais importantes daquela era Collor foi Onde está PC Farias? PC Farias. Onde está ele, né, essa briga toda aí com o irmão, com o Pedro Collor, que a república redemocratização, que república era essa, tal. Aí todo mundo: "Onde está PC Farias?". E você descobriu onde estava PC Farias. Eu queria que você contasse um pouco dessa história que foi um marco aí na sua carreira. Essa é uma das minhas histórias assim no jornalismo. Mas vocês ou eram crianças ou nem tinham nascido ainda, né? Estava eu estava em Meu pai estava em Fortaleza, em Canidé, trabalhando ainda. Pô, Canindé, onde eu fiz minha primeira comunhão. Eu fui Canindé. numa romaria de Juazeiro do Norte para Canindé fazer minha primeira comunhão. Mas que bom que vocês são jovens, mais bem informados e conhecem essa história. É, essa, digamos assim, é a minha primeira grande história no jornalismo político. Até então, eu tinha trabalhado muito com esportes, desde do Recife. Dos meus primeiros tempos no Recife, eu tinha sido jornalista esportivo, que foi o meu começo. Eu era repórter de campo, depois repórter dos jornais locais. Trabalhei em muita coisa de futebol, mas aí eu chegando na Folha de São Paulo, eu entrei mais no universo da política. E eu tinha como missão cobrir ali o universo da chamada República de Alagoas, que era o mundo do então presidente Fernando Collor Caçador de e Marajás, né, o famoso. o famoso caçador do Marajás e o seu fiel tesoureiro, na verdade, quem mandava no governo, que era o PC Farias, que era a sombra do Collor, e era um cara que elegeu, que ajudou a eleger, que arrecadou a grana toda e tal, e depois continuou mandando no governo
casando, batizando, ele que mandava, na verdade, no governo. E ele, no período, tem uma abertura de uma CPI, a CPI do PC, e ele tem contra si um primeiro mandato de prisão, isso em junho de 93. E ele desaparece do Brasil. Aí começou aquela caçada maluca, né? E como eu estava... o meu dever, na época, na reportagem da Folha, era cobrir, seguir seus passos, ficava aquela cobrança gigante. Onde está PC? Até minha mãe cobrava. Onde está PC? Onde está PC? E aí começo a fazer um trabalho a partir das minhas fontes em Alagoas. Todo mundo correu para outros lugares, eu fui para Alagoas, fiquei praticamente morando em Maceió, e eu acabo descobrindo o paradeiro dele inicialmente em Londres. A Rede Globo tinha a mesma informação, assim, um pouco antes, ali colado no meu tempo que eu tinha, só que dormiram no ponto, acharam que só eles tinham, e eu acabei, por uma questão de um dia, dando a informação antes. Depois o Roberto Cabrini, da Globo, faz uma entrevista com eles. Mas eu acredito que eles dormiram em cima da notícia, como se diz. Naquela arrogância global, achando que vão mandar na notícia, aí veio o rapaz lá do Cariri e fura todo mundo por conta desse trabalho que eu fiz lá em Maceió com familiares. Eu vivia atrás dessa história, né? Só que eu descubro esse paradeiro, por incrível que pareça, num cabaré. Estava no... Eu li esse texto que você escreveu para a Folha contando. Eu estava num cabaré lá em Maceió. Claro que eu estava de olho nessa informação, mas eu estava tomando uma cerveja com amigos, assim, naquela diversão de sexta-feira. Só para contextualizar, Chico, assim, a galera pensa que o cabaré hoje em dia só tem as mulheres e tal. Não, mas teve uma época que era um lugar também da boemia, né? Que muita gente ia para Exatamente. a boemia. As gerações mais velhas iam no cabaré, era uma diversão de sexta-feira, como outra qualquer. E foi num desses encontros, sabe, por coincidência, foi realmente no cabaré. O chamado Cocktail Drinks, lá em Maceió. E nesse ambiente de muito respeito, eu ouvi de uma frequentadora lá também dessa casa, uma ponta de informação, que tinha ouvido de não sei quem, um parente de PC Farias, que achava que o rumo deles era Londres, que era na Inglaterra. Então, a partir disso, não que eu tenha publicado a informação do jeito que recebi, não. Aí eu fui investigar, fui com as minhas fontes e tal, com os próprios advogados do PC Farias, e acabei dando essa informação já para valer ali um pouquinho depois da saída dele aqui, foragido do Brasil. Mas foi uma das matérias relevantes assim, na minha carreira no jornalismo, assim, que me deu assim, uma boa projeção, foi uma matéria responsável por um crescimento assim, dentro da minha trajetória. Perfeito. E aí, falando um pouquinho agora do futuro do jornalismo. A gente está aqui conversando com você, duas gerações diferentes, é muito bacana esse papo. A gente lida constantemente com comentários do tipo, o jornalismo é uma profissão que está morrendo, está perdendo força, tá não sei o quê. Só que as pessoas continuam fazendo Enem, continuam entrando na universidade para cursar jornalismo. Daqui a pouco, mês que vem, né, já vai entrar novas pessoas para cursar jornalismo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que você vê o futuro do jornalismo agora, com todos esses desafios que a gente está enfrentando, o que vai ser assim, indispensável para a sobrevivência do jornalismo? Olha, se a gente fosse dar ouvido a essa história do fim do jornalismo, essa ideia apocalíptica, assim,
Até eu teria tido dúvida se teria feito. E olha que eu já estou com 60 e continuo exercendo jornalismo. Então, vez por outra tem essas ondas, e eu acredito que com essa democratização, com a internet, todo mundo sendo meio um pouco jornalista, um pouco repórter, um pouco colunista, veio uma angústia maior em relação a isso. Por que eu vou fazer jornalismo? Está todo mundo... Se vem aí uma influência do tigrinho e passa por cima de todo mundo. Mas eu acho que por isso mesmo é que a gente deve fazer jornalismo. Exatamente porque tem esse bando de picareta, é que a gente deve procurar a universidade, é que a gente deve procurar ter uma bela de uma formação, se equipar de conhecimento, estudar, levar a sério exatamente para se diferenciar desse bando de picareta que às vezes está na internet só para vender, fazer propaganda de bet e deixar famílias viciadas no Brasil inteiro. Então, é exatamente porque tem essa outra onda que o mundo precisa da gente, precisa do jornalismo bem feito e sério. Eu acho que nunca fomos tão importantes como agora, exatamente para diferenciar. Por causa de tudo isso, desse festival de fake news, desse festival de picaretas, que o mundo e o Brasil precisam que alguém acorde hoje em Natal, um jovem acorde e diga: vou prestar vestibular, Enem para jornalismo, porque eu quero ser um jornalista de verdade e eu quero ser diferente desse bando de canalha picareta que tem por aí. Então, eu acho que é por isso mesmo que é importante. Pela própria crise que a gente vive de credibilidade, é que devemos fazer jornalismo. Perfeito. É que devemos nos equipar com conhecimento, com leitura, para sermos bons jornalistas e fazer a diferença contra a turma da picaretagem. Não é para a gente desanimar, porque todo mundo faz, de alguma forma, o que se pode chamar de jornalismo. Não, vai ter lugar, por incrível que pareça, vai ter lugar para jornalista que faz para valer, que estuda, que quer ser um bom jornalista, seja na internet, seja numa revista, seja onde for. Para uns pode desanimar isso. No meu caso, só me anima, que é lutar contra essa onda de mentiras.